Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Estamos juntos para participarmos do momento sublime e meditar um pouco na palavra de Deus e buscar no Senhor forças para viver esse dia e um dia que vale a pena. Quero convidar a todos vocês para refletirmos nesta manhã a respeito de um dos privilégios que nós temos de enfrentarmos uma crise como esta e sairmos do outro lado vencedores. Eu creio nessa possibilidade, creio que nós estamos a caminho dessa vitória. Entretanto, nós precisamos refletir muito sobre o nosso real papel num momento como esse. Estamos no Brasil e o Brasil vivendo um momento muito delicado de uma pandemia que esperávamos que duraria 2 meses, 3, 4 meses. Passaram-se 11 meses e agora não se sabe mais quanto tempo nós teremos que aguardar uma vacina, aguardar uma solução que vale a pena e que venha realmente resolver a nossa situação. Então estamos em crise. E como é que nós vamos sair do outro lado lá da crise? Nós vamos sair do outro lado da crise exatamente do jeito que nós trabalharmos na crise, do jeito que nós nos comportarmos na crise, do jeito que eu reagir em relação à crise, que eu me comportar diante das pessoas, diante de Deus, diante da minha fé, diante de mim mesmo. Isso vai fazer com que o meu comportamento hoje faça a diferença depois. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 24, nos versículos 24 e 25, ele diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Então, esse é um versículo, um texto maravilhoso, e ele nos convida a pensar sobre a crise que nós enfrentamos e que tipo de fibra moral, que tipo de forças nós temos, que tipo de estabilidade, integridade física, espiritual nós estamos nutrindo para sairmos vitoriosos dessa crise. Então Salomão diz que quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então ele chama a gente a refletir de uma maneira muito séria. Alguém já disse que é na crise que se descobre os gigantes e os anões espirituais. É na crise que nós descobrimos quem é forte e quem é fraco. Não é nos momentos de festa, nas celebrações, nas comemorações, nas grandes vitórias, nos momentos mais felizes da vida que nós descobrimos os gigantes da fé. É na crise. É na crise que nós descobrimos quem é e quem não é. Quem vai vencer e quem vai ajudar outras pessoas também a vencerem. E ele chega e diz que quem é fraco numa crise é realmente fraco. E eu penso que numa crise, o verdadeiro, aquele que vai vencer, é aquele que se faz fraco e se refugia no Senhor, que busca no Senhor. E quando nós nos refugiamos no Senhor, com um gesto de fé, de dependência total, nós nos agigantamos sobre a crise. Nós crescemos sobre a crise. O Senhor nos dá força, Ele nos oferece um escudo que nos reanima e nos leva a ser mais proativos e não simplesmente reativos ou ficar de braços cruzados esperando que a crise passe, esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Então é por isso que Salomão diz: quem é fraco na crise é realmente fraco, porque na crise você precisa se apresentar como forte. E aí então que ele vem e nos dá um conselho: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Então, ao invés de você, numa crise, reclamar sobre a sua sorte, sobre a sua situação, ajude a pessoa que estiver ao seu lado, sendo arrastado para a morte. Ore pela pessoa que está precisando de oração. Estenda a mão para alguém que esteja precisando de uma mão estendida, né? Dê um sorriso para alguém que precisa de um sorriso, precisa de um ânimo novo, né? Leve uma palavra para quem está precisando ouvir algo que faça diferença. Então é exatamente isso que Salomão está dizendo. Então, para que você possa se apresentar como forte,
Numa crise, você precisa parar de se lamentar e olhar para a pessoa que está ao seu lado, que está sendo, segundo ele, arrastada para a morte. Então, num tempo como este, existem muitas pessoas que estão sendo arrastadas para a morte. É hora, irmãos e amados amigos, de sermos mais positivos, mais otimistas e mais inteligentes até, e mais confiantes no Senhor. Vamos olhar ao nosso redor e nós vamos ver pessoas que estão precisando de ajuda. Então, seja forte na crise, não seja fraco nesta crise. Vamos continuar buscando no Senhor. Vamos nos fortalecer no Senhor, que Ele vai nos dar as condições, as armas e as munições para nós alcançarmos uma vitória e, quem sabe, arrastarmos pessoas conosco para o mesmo pódio. Vamos levar outras pessoas conosco, porque isso é possível. Então, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você conhece alguém que está precisando de ajuda nesse instante? Vamos orar por esse alguém? Querido Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque estamos no meio de uma crise e porque essa crise durando tanto tempo, Senhor, o Senhor ainda está nos sustentando e vai nos sustentar. Nós chegamos até aqui, ó Deus, e vamos chegar do outro lado, alcançando vitória dia após dia. Nessa crise, Senhor, nós não queremos ser fracos e nós sabemos, ó Deus, que a nossa força vem do Senhor. Então queremos, ó Deus, renovar as nossas esperanças no Senhor, pedir ajuda, Senhor, pedir que o Senhor esteja nos socorrendo, nos estendendo a Tua mão para nós, porque agora mesmo estamos estendendo a nossa mão para aquelas pessoas que estão precisando de socorro. Visita, Senhor, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares, socorre os Teus filhos que estão precisando de ajuda. Visita-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe. Vamos enfrentar essa crise de cabeça erguida e joelhos dobrados diante do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.